Quando as pessoas falam de leitura, elas costumam dividir as obras em duas categorias bem básicas: livros para adultos e livros para crianças. Mas existem muitas obras infantis que são muito mais profundas e interessantes do que vários dos livros, muitos dos thrillers para adultos. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre três obras para crianças, três obras infantis ou infanto-juvenis, muito mais profundas do que livros adultos. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje vou falar sobre três livros infantis ou infanto-juvenis muito mais profundos do que várias das obras escritas para adultos. Então, neste vídeo, eu sei que muita gente já vai dizer, ó, o Hobbit, é evidente que o Hobbit vai aparecer nessa lista, mas não vai aparecer, especialmente por já ser muito óbvio. Então, eu não vou nem referir o Hobbit nesta lista de top 3, porque eu acho que ele é demasiado evidente para ser citado aqui. Mas sim, é um excelente livro infanto-juvenil, mas que também serve para adultos, é o Hobbit, por razões que vocês podem explorar em outros vídeos aqui no canal. Mas então, o primeiro livro que eu gostaria de recomendar é que o David Copperfield, do Charles Dickens, que é um dos autores mais famosos da história da Inglaterra, juntamente com Tolkien, Jane Austen e outros. E neste livro, o David Copperfield, o personagem, narra em primeira pessoa a história dele, desde um menino totalmente abandonado, vestido farrapas, sem dinheiro, sem nada, até uma pessoa, digamos, bem-sucedida. Não que ele fosse milionário ou famoso, mas ele conseguiu se estabelecer na vida, aprender habilidades, se relacionar com diferentes pessoas, ajudar aqueles que estavam próximos dele a amadurecer, superar as dificuldades depois de ralar muito. Então não é uma obra-prima, algo muito sofisticado ou muito envolvente, mas ele é bom devido à sua simplicidade. Vale a pena ser conhecido pelos adultos. David Copperfield, do Charles Dickens. Em segundo lugar, tem aqui uma história que é uma história de amor, mas não só, que é aqui o Beren e Lúthien, do Tolkien. Tem muitas razões para você ler este livro aqui. Sendo criança, sendo jovem, sendo adulto, o que quer que seja. Número 1. É um livro que descreve, que dá mais detalhe à mitologia antiga do Tolkien. Ou seja, o Tolkien tem o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que ficou muito conhecido, eu já gravei vários vídeos aqui no canal sobre ele. Mas depois existe toda uma mitologia que é a base, a raiz daquilo que acontece no Hobbit e no Senhor dos Anéis, principalmente. Qual é esta base? O Silmarillion, que é um livro que foi escrito depois, mas a história se passa antes. Que fala lá do Ilúvatar, do Eru, do Deus que criou tudo, e como ele tinha diferentes hierarquias de anjos, e sobre como um dos anjos, que é o Melkor, ou Morgoth, se rebelou. E aqui o Beren Lúthien é uma das principais histórias que se passa naquele mundo, digamos, primitivo do Tolkien. E a história é muito simples. Ele tem o Beren, que é, digamos, um elfo menor, um elfo inferior, que conhece, que vê a Lúthien dançando. Lúthien era uma princesa élfica muito bonita. Se apaixona por ela, quer casar com ela, então vai falar com o pai da moça entre aspas, né? Que era o rei Thingol. E o rei, olha, você quer casar com a minha filha, ó? Irmão, é evidente que não é este o vocabulário, mas assim, né? Irmão, é o seguinte, você quer casar com a minha filha? Olha, você vai lá em Angband, pegar uma Silmaril da coroa do Morgoth. Pedro, eu não li Tolkien, eu não faço ideia do que você está falando. Isso quer dizer o seguinte, o Beren, você tem que ir lá em Angband, que é basicamente o Hades lá do Tolkien, assim, um lugar horrível. Você tem que ir lá e você tem que arrancar uma Silmaril, que é uma joia muito preciosa, que depois seria muito longo explicar a origem delas, mas elas são a base de toda a confusão, de todo o conflito dentro do Silmarillion, né? Então você tem que ir lá pegar uma joia muito preciosa, basicamente, da coroa do grande vilão, que é o Morgoth, que seria o que você quiser, um vilão que você gosta de algum filme, Imperador Palpatine, ou o Sauron do Senhor dos Anéis, ou o Coringas, enfim, você tem que ir lá pegar, você tem que ir lá no Hades, pegar uma joia muito preciosa da cabeça do grande vilão.
E o Beren topa. Ele vai lá e ele ajuda a fazer as coisas, ele recebe a ajuda tanto da Lúthien quanto aqui da montaria dela, que não é um cavalo, é um cão, beleza? E aqui o livro ele reúne diferentes, não é uma narrativa linear. Então tem uma história de amor e pronto. É também uma reunião de vários rascunhos do Tolkien. Então, tem diferentes versões da história, tem aqui uma grande parte que é escrita em verso, e mostra o desenrolar da história e sobre como a ganância leva. Mexi aqui o microfone cair. Sobre como a ganância leva a maus resultados por causa de uma besteira que o Beren vai fazer lá dentro de Angband. Sobre como a Lúthien tem um papel fundamental no cumprimento da missão. E algo que é extremamente interessante é que a figura do Beren e da Lúthien é, no fundo, um espelho da vida do Tolkien e da mulher dele. Por quê? Porque dizem que teve um momento em que ele foi lá para um parque com a esposa, que na época ainda não era esposa, e ela dançou para ele no bosque. E ele ficou muito encantado e utilizou aquela cena da namorada, noiva dele, futura esposa, dançando no bosque para criar a personagem Lúthien, que é simplesmente fenomenal. É uma personagem muito virtuosa. E depois todo o papel da virtude no desenrolar da história. Então, é um excelente livro que explora a mitologia mais antiga do Tolkien, que é riquíssimo, vale muito a pena conhecer. E em terceiro e último lugar, o livro para crianças, também do Charles Dickens, que eu considero assim o máximo, porque ele é simples, ele é lúdico, ele tem uma estrutura extremamente linear, fácil de entender, mas com uma história, com um enredo lindo. E assim, dispensa palavras, aqui Um Conto de Natal, do Charles Dickens, o mesmo autor aqui do David Copperfield, mas eu considero que o Conto de Natal é uma história muito, assim, muito superior, porque ela já tem várias adaptações, tanto para cinema quanto para... Aliás, para animação ela tem várias adaptações. Qual é a história deste livro? Muito simples. Ele fala sobre um cara completamente ranzinza, mal-humorado, que não gosta de ninguém, que não tem família, que não tem amigos, que é avarento, mas muito rico, e que tá na véspera de Natal, ele tá sozinho na véspera de Natal, então ele recebe a visita de 3 fantasmas do passado, do presente e do futuro, que mostram o passado dele, mostram o presente sobre como outras pessoas da cidade estão vivendo o Natal, sobre como tem famílias se reunindo, sobre como existem pessoas que estão passando por necessidades, que ele poderia estar ajudando com o dinheiro dele, mas não está. Depois mostra o futuro dele e como ele vai ficar sozinho, solitário, odiado e com uma péssima lembrança na mente de todos se ele continuar vivendo a vida egoísta que ele está vivendo. Eu quase bati no microfone de novo. Por que isso é incrível? Porque se você pegar um outro livro que fala sobre o drama, esse conflito humano, vou pegar aqui um exemplo bem radical, Crime e Castigo do Dostoiévski, que é um livro completamente diferente. Mas, tanto Crime e Castigo como outros, eles costumam ter uma narrativa um pouco complexa. Então tem vários personagens diferentes e cada um tem um conflito interno e você fica tentando entender quem é quem e às vezes você se perde no caminho. Mas que o Conto de Natal é um livro infantil, extremamente curto, tem cento e poucas páginas, talvez menos de 100, dependendo da sua edição. É extremamente linear, então, Scrooge, avarento, fantasma do passado, do presente e do futuro, alguns personagens secundários, depois tem toda essa questão da redenção. Ou seja, Scrooge era um avarento, egoísta, ranzinza, etc., fechado em si mesmo, e no final da história ele é uma pessoa completamente diferente devido à transformação que ele sofreu nesse processo de, digamos, conversão interior. Então, é um livro assim brilhante, expressa perfeitamente o espírito natalício de se doar, de se dar aos outros. E eu li esse livro aqui logo antes do Natal, então foi perfeito, timing perfeito. E assim, foi uma das melhores descobertas literárias que eu já tive, assim, muito bom mesmo. Livro infantil, mas que é extremamente profundo, qualquer pessoa viva deveria ler. Vale muito a pena. Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Se você gostou, aperta aí o botão do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E manda aqui embaixo que outras obras infantis que você considera que também deveriam ser lidas, que também são talvez até mais profundas do que várias obras para adultos. Eu me despeço por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!